Aí agora no capítulo 30 ele vai falar sobre o contraste. Ele fala, nossa, como era bom quem eu era e como é ruim o que é hoje, né? Como mudou a minha vida. Nossa, como que eu fui do 8 a 80, né? Ele vai falar isso agora. Então ele fala de como era a vida dele antes e de como é. Porque a gente lembra, né, que Jó havia falado para os amigos dele. Por favor, não sejam injustos comigo falando que eu sou um ímpio, falando que eu sou um perverso. Lembrem-se do meu passado, lembrem-se de quem eu sou. Vocês não estão lembrando de quem eu sou. Vocês estão sendo injustos. Vocês estão avaliando as circunstâncias da minha vida e tomando uma sentença por conta das circunstâncias da minha vida. Só que se lembrem quem eu sou. E os amigos a gente lembra que haviam falado para ele que quem ele era já não importava mais, que as circunstâncias atuais da vida de Jó falavam mais alto do que quem um dia ele foi. Então Jó agora lembrou eles quem ele foi, né? Falou, não, eu fui isso. Vocês não lembram, mas eu fui isso, eu fazia isso. Aí agora no capítulo 30 ele vai falar sobre o que agora acontece, né? Sobre o pesadelo que se tornou a vida dele. Aí no versículo 1 ele fala, mas agora, né? Agora diante da atual circunstância da vida dele, as pessoas riem dele, né? Ele fala, mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu. Então ele fala, antes eu chegava na praça pública, eu chegava lá na porta da entrada da cidade e os mais novos se retiravam. E hoje eles riem de mim, né? Esses mais novos ficam rindo da minha cara. Então aqui ele fala, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, né? Então hoje riem de mim esses mais novos e nem os pais deles merecem um respeito, porque os pais dele eu não chegaria a colocar perto dos meus cães que protegiam o meu rebanho, né? Dos meus cães pastores. Eu não colocaria esses pais desses homens perto deles. Ou seja, são pais que não são boa peça, né? Não são boas pessoas. Então os filhos também não deviam ser. Então ele fala que hoje ele é desenhado por essas pessoas, né? Ele é zombado, né? Virou motivo de chacota dessas pessoas. Aí no versículo 2 ele continua: de que também me serviria a força das suas mãos? Homens cujo vigor já pereceu. Então aqui ele fala assim, mas também que me adianta? Esses mais novos e esses pais deles, né? De que me adiantaria também esses mais novos que hoje zombam de mim, riem de mim, cujo pai não serviria nem para ficar entre os cães do pastores do meu rebanho? De que serviria também se eles viessem me estender ajuda? Não me serviria de nada, né? Ele tá falando. Homens cujo vigor já pereceu, porque eles não poderiam me ajudar em nada mesmo. Também pouco me importa se eles estão rindo de mim ou não estão. Eles também não me ajudariam em nada, né? Então é isso que o Jó fala. Aí no versículo 3: enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem a terra seca, em regiões sombrias e desoladas, né? Então aqui ele começa a falar sobre essas pessoas. Eles falam que hoje eles são enfraquecidos, né, pela pobreza e pela fome. E eles roem terra seca, eles comem a terra seca, né? Então eles hoje vivem em plena pobreza, né, e fome, em regiões sombrias e desoladas, né? Então hoje eles vivem em locais sombrios, né, em locais que não são bons de se viver. Aí ele continua no versículo 4: colhem ervas silvestres entre os arbustos e comem as raízes de zimbro, né? Então eles colhem ervas silvestres entre os arbustos e comem as raízes de zimbro. Então eles passam tanta fome, né? Eles são homens perversos, né? Que vivem no deserto, em lugares sombrios, lugares assolados. Então eles se alimentam de raízes de plantas, né? As raízes de zimbro, eles comiam as raízes dessa planta. A raiz dessa planta é comestível mesmo, né? Mas eles não tinham que se alimentar, então eles comiam isso, essa raiz dessa planta. Então ele começa a falar, né? Também o que essas pessoas poderiam me falar? Também o que essas pessoas poderiam me ajudar? O que esses perversos poderiam me ajudar, né? Se eles não conseguem nem se ajudar, eles iam me ajudar no quê? Aí no versículo 5 ele continua: são expulsos aos gritos da companhia das pessoas, como se fossem ladrões, né? Então quando essas pessoas se aproximam de alguém, de alguma aldeia, de algum grupo de pessoas, as pessoas começam a gritar para eles se afastarem. Ninguém quer eles por perto. Ninguém eles chegam em alguma aldeia, a aldeia grita para que eles saiam. Então ninguém quer esses homens por perto. Aí no versículo 6 ele continua:
agora moram em desfiladeiros medonhos, em cavernas e entre as rochas, né? Então, eles não conseguem habitar dentro da sociedade, ninguém quer eles por perto. Eles chegam perto de alguma tribo, alguma aldeia, as pessoas gritam para eles saírem de lá, ninguém quer a presença deles. Então, eles foram obrigados a morar dentro de cavernas, né? Então, é isso que fala. Aí, isso são aquelas pessoas que riem de Jó, ele tá falando, né? Aí, no versículo 7, uivam como animais no meio do arbustos e ajuntam-se debaixo dos espinheiros, né? Essas pessoas vivem como animais ali e ficam se ajuntando debaixo dos espinheiros. Aí no versículo 8 ele continua: são gente insensata, né? É gente louca, sem nome nem valor. Eles não têm nome nenhum, não tem respeito, não tem valor, ninguém dá valor para eles, né? São pessoas esquecidas. Aí é que ele fala: foram expulsos da terra, né? Então são pessoas que foram expulsos da terra. Eles não podem viver junto com as outras pessoas, né? Então ele está falando daquelas do início do capítulo, que são aqueles mais novos que riem dele, cujos pais não serviriam nem para andar com os cães do pasto dele, né? Então ele está continuando falando dessas pessoas, mas também de que me serve? Eles não são ninguém, eles não são nada. De que me adiantaria eles me ajudarem também? Eles não podem me ajudar. Aí no versículo 8 ele continua: são gente insensata, né? Gente louca, sem nome nem valor, ninguém dá valor nenhum para eles, eles foram expulsos da terra. Aí no versículo 9: agora divertem-se às minhas custas. Então são pessoas que não têm valor nenhum para ninguém, não podem viver entre a sociedade, foram expulsos da terra, não tem nome, não tem valor, não tem nada. E eu, que era um homem de valor, eu que era um homem respeitado, que era tido como um rei, como um chefe, hoje eles ficam rindo às minhas custas, hoje eles ficam se divertindo de mim, né? Isso que o Jó tá falando. Aí ele continua no versículo 9: eu sou alvo de piadas e canções vulgares, né? Então a gente vê, coitado, o nível de sofrimento de Jó. Jó virou canção, ele devia ficar ouvindo música no nome dele. As pessoas deviam ficar cantando, inventaram músicas com o nome dele, tirando uma dele. Então ele ficava vendo, né, que agora ele virou motivo de zombaria. As pessoas criavam piadas com o nome dele, criavam provérbios com o nome dele, criavam canções vulgares. Ele não fala que são quaisquer canções, eram canções vulgares. Então eram canções assim que atormentavam a Jó, e ele ficava ouvindo aquilo. E ele fala que agora é isso, né, que a vida dele se tornou isso agora. Aí no versículo 10: abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. Então ele fala que esses homens que não valem nada, que são expulsos da terra, né? Que moram em rochas, em cavernas, porque foram expulsos, ninguém quer eles por perto. Esses homens hoje abominam a Jó. Eles olham para Jó e têm horror de Jó, né? Esses homens. Aí Jó falando: que absurdo. Olha o que eu me tornei, né? Eu, um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que anda nos caminhos de Deus, eu me tornei chacota para essa pessoa, para esse tipo de pessoa. Olha o que eu me tornei. E essas pessoas me abominam. Essas pessoas olham para mim e têm horror do que eu tô vivendo. Essas pessoas, como que pode? Ele tá assim, né? Nessa perplexão, né? Ele fala: nossa, essas pessoas que são expulsas aos gritos dos lugares, foram expulsos da terra e foram morar na caverna, elas olham para mim e têm horror ao que eu estou vivendo. Elas me abominam. Então aqui ele continua falando isso: fogem para longe de mim. Elas me veem e fogem de mim. Essas pessoas as pessoas que estão ao redor gritam quando elas chegam perto, elas é quem fogem de mim. Não sou eu que grito para elas saírem de perto. Elas fogem de mim. E ele continua: e não se abstém de me cuspir no rosto. Ele fala: não só foge de mim, como elas me cospem. Nessa época, a gente vai ver mais pra frente, né? Tem até um milagre que Jesus faz, né? Que ele cospe, né? Então, tem um significado isso. Naquela época, era comum você cuspir. Então, existiam pessoas, por exemplo, que ficavam na rua e você passava por perto da pessoa e você tinha horror àquela pessoa. Você achava que a pessoa era um grande pecador. E você cuspia em sinal de desprezo àquela pessoa. E você cuspia no chão que aquela pessoa tá. Então, isso acontecia mesmo. Quando Jesus cospe, a gente vai ver mais pra frente quando for estudar. Quando Jesus cospe, não é qualquer coisa ali que tá significando
significando? Ele tá aquilo em que era o desprezo daquela pessoa, porque as pessoas passavam e cuspiam sobre aquele cego. Jesus vai e cospe, e aquela coisa que era o desprezo, né, das pessoas, que era o que ele tanto sofria ouvindo aqueles barulhos, aqueles cuspes, né, vindo, é o que vai curar ele, né? E aqui é isso, Jó fala, não, as pessoas passam por mim, pela minha casa, falam o meu nome e cospe. Hoje eu me tornei isso. Aí no versículo 11 ele continua: porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, né? Porque Deus afrouxou a corda, a minha força, né? A corda do meu arco, então Deus afrouxou a minha força e me oprimiu. Hoje eu não tenho força nenhuma, eu tô oprimido por Deus. Pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto, né? É, agora, como Deus afrouxou a corda do meu arco, eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais nada, eu estou oprimido. As pessoas agora tiraram o freio perante o meu rosto. Ou seja, o que freava as pessoas de me insultarem, o que freava as pessoas de me ofenderem, saiu. Então agora é como se as pessoas viram que Deus me oprimiu, que eu tô oprimido, tô na fraqueza, o pé deles foi com tudo no acelerador e eles vêm agora, não tem nada que os impeça, eles vêm perante o meu rosto me ofender, me insultar, cuspir. Então ele tá falando isso, que agora não há mais nada que freie esse insulto deles, né? Porque Deus o oprimiu. Então Deus afrouxou a corda dele, tirou a força dele e o oprimiu. Então agora essas pessoas não tem mais freio e saem ofendendo ele. Aí no versículo 12 ele continua: para a direita se levanta uma súcia, né? Significa uma ninhada, né? Então, para a direita vem um monte de gente e me empurra. E contra mim prepara o seu caminho de destruição, né? Então, tem um monte de gente se levantando contra mim. Quando eu vejo, tem um monte de gente ao meu redor e eles ficam me insultando, me empurrando. E eles ficam me preparando para o caminho de destruição. Eles ficam preparando o caminho em que eu vá para a destruição. Eles estão ansiosos pela minha destruição. Então está se levantando um monte de gente aqui observando a minha destruição, querendo a minha destruição, né? Então é isso que ele está falando. O que eu me tornei, né? Aí no versículo 13 ele continua: arruinam a minha vereda, né? Eles arruinam o meu caminho, né? Eles destruíram o meu caminho, destroem o meu caminho, né? Se eu tento fazer alguma coisa, né? Porque Jó devia estar numa situação que se ele quer alguma coisa, ele não consegue mais, porque ninguém quer ajudar ele. A gente lembra que Jó havia falado, né? O meu servo que nasceu na minha casa, né? Então não é qualquer servo, é um servo como o filho dele, ele criou como o filho dele, é isso que ele queria dizer. O meu servo, nascido na minha casa, eu peço alguma coisa para ele, ele já não me faz, mas eu tenho que implorar para ele fazer. Então é isso que ele tá querendo dizer aqui, né? As pessoas, elas já não ligam já para Jó, né? Querem arruinar o caminho de Jó, não querem ajudar Jó, querem que Jó vá embora logo, né? Então eles estão como se falassem: ai, Jó, vai logo embora porque você vai acabar amaldiçoando a gente. Você é tão amaldiçoado que vai amaldiçoar a gente. É como se fosse isso, né? Então vai embora logo. Então ninguém quer ajudar Jó. Todo mundo quer ver longe de Jó, né? Quer se desfazer de Jó. Aí ele fala: promovem a minha calamidade, né? Então eles ficam realmente exaltando a calamidade dele, né? E falando para todo mundo e ninguém mais quer ajudar ele. Aí ele fala: gente, para quem não há socorro. Aqui ele tá falando exatamente isso, né? Essas pessoas arruinam o caminho dele, promovem a calamidade dele, igual as coisas já estão difíceis para Jó. Ninguém precisa dificultar ainda mais. Então é isso que ele fala: gente, já tá tudo tão difícil para mim, já tá tão sofrida a minha vida, eu já tô sendo tão punido por Deus. Deus já está fazendo algo tão horrível na minha vida. Precisa vocês virem e pisar em mim também. É isso que ele está falando. E é isso que aqui no versículo 13 fala, né? Essas pessoas estão arruinando o caminho dele. Essas pessoas estão arruinando o caminho dele, estão promovendo a calamidade dele. Aí ele fala: para essas pessoas não há socorro. Ou seja, ele precisa de socorro, ele precisa de ajuda, mas para essas pessoas não existe socorro. Não são pessoas que socorrem ninguém, elas não querem socorrer ele, elas querem destruir ele, é isso que ele está falando. Aí no versículo 14 ele continua: atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lançam-se sobre mim. Então as pessoas não param de me atacar. E quando eu caio, eu já tô mal, já tô ali caído. Elas fazem, né? A gente lembra que ele havia falado isso para os amigos dele, que os amigos dele estão como aquelas pessoas que a pessoa tá no penhasco,
preste a cair, vem a pessoa e empurra, né? Em vez de ajudar, ele empurra a cair do penhasco. E ele fala isso, pô, eu já tô caído, eu já tô no chão, e vem sobre mim, a pessoa se lança sobre mim pra me ferir ainda mais. Já não basta o que eu tô vivendo, gente. Precisa de tudo isso? Eu não tô entendendo, né? Isso que o Jó fala. Aí no versículo 15, né? A gente lembra que Jó fala muito, por compaixão, né? Tenham compaixão, eu preciso de compaixão. E é isso que falta, né? Então ele tá falando aqui realmente isso. Eu preciso de compaixão. Eu já tô caído, eu já tô destruído. Eu não preciso de ninguém que venha e me destrua ainda mais. Eu não preciso de alguém que venha aqui e me fale coisas que vão me destruir. Eu preciso de alguém que venha aqui, tenha compaixão e me levante, não que venha me destruir. É aquela coisa, né? Esses três amigos de Jó, o melhor momento deles na vida de Jó, quando eles chegaram lá, foram 7 dias em silêncio. Se eles tivessem ficado todo o tempo em silêncio, eles teriam ajudado mais Jó do que quando eles falaram. Às vezes o silêncio ajuda muito mais, né? Aquela coisa, né, que diz, né? Jó falou isso e a gente vê isso em Provérbios, né? O burro em silêncio se passa por inteligente, né? Não tem erro. Você não sabe o que falar. Fica quieto, não tem erro. Mudo você não vai errar, né? E é isso que acontece em Jó, infelizmente. Aí ele fala no versículo 15: sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, né? Coitado. Então ele fala que agora vem pavores, né? Sobre ele. Não foi só um pavor que veio, mas ele fala no sentido de estar vindo sem parar, incessantemente. É esse sentido que ele fala. Sobrevieram-me pavores. É como se ainda continuasse, vem um pavor, vem outro pavor. Não para, é uma coisa assim constante que sobrevém pavores sobre ele. Aí ele fala, como pelo vento é varrida a minha honra, né, coitado? Um homem tão honrado, um homem tão bem visto, um homem tão respeitado. Agora a honra dele foi varrida pelo vento, né? Hoje é aquela coisa, né? Que o vento vem, sopra, leva, você nem vê, né? Você olha, não acha mais, porque o vento foi e levou. E é isso que ele diz, né? Ele fala que o vento veio, varreu a honra dele de uma forma que você olha e não tem mais, varreu. Você olha, procura, não acha mais. Então, hoje ele procura a honra dele e não acha mais, porque o vento varreu de uma forma que não se encontra mais. Ele perdeu a honra dele. Aí ele fala, como nuvem passou a minha felicidade, né? A mesma coisa. A gente olha para o céu, vê uma nuvem, quando a gente olha de novo já não tá mais aquela nuvem, né? A gente até brinca, olha a nuvem em formato de tal coisa. A gente abaixa a cabeça, olha de novo, já perdeu aquele formato, né? E a gente não sabe para onde foi, né? E é isso que ele fala. Ele fala assim, que ele, como uma nuvem, né? Ele olhou, tava lá, baixou a cabeça, olhou de novo, já não tava mais, foi a felicidade dele. Ele fala, num piscar de olhos, numa coisa rápida, a felicidade dele passou. Ele perdeu tudo que ele tinha, né? Então ele fala, num piscar de olhos eu perdi tudo que eu tinha, toda a minha felicidade foi-se embora. Então aqui ele tá ainda naquela questão, né? Eu já perdi tanto, eu já tô sofrendo tanto, precisa pisar ainda mais, né? Então ele tá falando com os amigos dele aqui, falando com Deus, né? Porque aqui é o último discurso dele, né? Aqui é o discurso final de Jó, a defesa final dele. Então ele tá falando, precisa pisar ainda mais em mim? Já não basta o que eu tô sofrendo, né? Aí no versículo 16 ele continua. Agora, dentro de mim, se me derrama a alma, né? Os dias da aflição se apoderam de mim, né? Então, dentro de mim, a minha alma já não tá mais sustentada, já não tá mais em pé, ela tá derramada. A minha alma tá destruída. A minha alma também não tá de pé. Não sou só eu que não estou de pé, a minha alma também não tá de pé, tá difícil. É isso que ele tá querendo dizer, né? A minha alma também se derramou dentro de mim. A minha alma também não resistiu. Eu tô caído. Minha alma, né? Foi o que a gente lembra no começo, quando ele pediu socorro, é triste, né? Porque Jó fala, não, vocês não estão entendendo. Deus me perfurou com a sua flecha e havia veneno nessa flecha. Porém, essa flecha me perfurou de tal forma que atingiu a minha alma. A minha alma tem veneno. Eu não consigo me ajudar. Por isso que eu tô pedindo socorro. Porque eu sozinho não consigo mais. Então, eu preciso de ajuda. Então, a gente lembra que no comecinho Jó falou isso para os amigos dele, né? Ele clamava por ajuda, né? Mas ele clamava para a pessoa errada, né? Porque nenhum humano pode ajudar a gente, né? O consolo só vem de Deus, né? E realmente, ele só vai conseguir ser consolado por Deus, né? Porque um humano nenhum consegue consolar. Aí no versículo 17, a noite me verruma, né? Os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Então ele fala, à noite me perfuram os ossos. Então à noite eu tento dormir e os meus ossos me machucam.
Eu sinto meus ossos se mexerem por causa da doença, por causa do problema, da dor, e eles me machucam. À noite, os meus próprios ossos me machucam. E eles se deslocam, eles começam a se mexer, se mover. Porque a gente lembra que Jó havia falado que ele só era pele e osso, agora ele já não tem carne, né? Então os ossos se moviam nele e machucava ele, né? Porque ele é só pele e osso. Ele fala que agora ele já sente dor. Ele fala, e não descansa o mal que me rói. E o mal que há sobre mim, o mal que está me comendo, né? O mal que está me destruindo, está acabando comigo, está me roendo no sentido de me comer até que eu não exista mais. Ele não descansa, ele não me dá descanso e não descansa. Ele não para de me destruir, ele está me roendo cada vez um pouquinho, ele vai me comendo a cada vez mais, ele não dá repouso. Aí no versículo 18, pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste. Aqui ele fala em forma de poesia, né? A gente lembra que agora ele se veste em um saco, né? Ele fica num saco. Mas não é isso que ele está querendo dizer, está querendo falar em forma de poesia. Então ele fala que agora a veste dele, o corpo dele, né? A veste dele, a nossa veste é o nosso corpo, né? Nós não somos só isso aqui, né? A carne, né? Nós temos uma alma. E ele fala que aquilo que reveste a alma dele, que é esse corpo, está desfigurado. Então ele fala, olha, a minha veste, né? O meu corpo está desfigurado por causa desse mal, né? Então a doença, né? Esse mal que assolou ele, que tomou conta dele, já desfigurou a pele dele, já desfigurou a carne dele, já desfigurou o corpo dele, né? Então a gente lembra que nele, né, há feridas que vermes andam. Conseguia se ver os vermes andando nele. Então ele fala que hoje a pele dele, o corpo dele é desfigurado. Aí ele fala, mal que me cinge como a gola da minha túnica, né? Então ele fala, é um mal que me pegou de um jeito como a gola da minha roupa, né? Então ele fala como uma gola da roupa que prende assim e me estrangula, né? É isso que ele quer dizer. Esse mal me pegou de uma forma como uma gola da minha roupa que me estrangula. Esse mal tá me estrangulando, eu não tô conseguindo. Eu quero respirar e não posso. O mal me estrangula, esse mal me pegou de jeito, né? Aí no versículo 19, Deus, tu me lançaste na lama, né? Ele fala, Deus, o Senhor me jogou na lama. E me tornei semelhante ao pó e cinza, né? E hoje eu sou só pó e cinza, Deus. Olha o que o Senhor fez comigo, né? Aí no versículo 20, clamo a ti e não me respondes, né? Então aqui ele fala, ai Deus, por que o Senhor não me responde? O Senhor me respondia tanto, né? Toda oração era respondida e agora eu chamo, o Senhor já não me responde. Aí ele fala, estou em pé, mas apenas olhas para mim, né? Então ele fala assim, engraçado que aqui ele fala, ó, estou de pé, mas o Senhor olha para mim. Então ele sabe que Deus olha para ele. Porque ele fala, não, eu estou de pé diante da tua presença, estou implorando, e o Senhor apenas olha para mim. O Senhor não faz mais nada, mas olha para mim. Por que ele fala que apenas olha para mim? Porque ele falou que Deus está fixo nele, com um olhar de raiva nele. Né? Então Deus está ali com um olhar fixo nele de raiva. Deus está olhando para ele sim, com raiva. Então Deus está olhando fixamente para ele com raiva. Ele está de pé ali clamando a Deus, Deus não responde. Deus está de braço cruzado olhando para ele com raiva, né? É essa a impressão que dá. Peraí só um instante, gente, que eu vou... Aí no versículo 20, essa é a impressão que dá, né? Ele fala assim, não, eu estou de pé, mas apenas olha para mim, né? Então, ele sabe que Deus está olhando para ele sabe que Deus está ali observando ele, né? E ele tá falando com Deus, mas Deus não tá respondendo ele. Mas ele sabe que Deus está olhando para ele. Mas com que intuito ele acha que Deus está olhando para ele? Com intuito de raiva. Porque a gente lembra que ele fala, né? Deus não tira os olhos de mim. Deus está me vigiando 24 horas por dia com raiva. Ele parece que me pegou, né? E quer em mim jogar toda a raiva dele. Então ele continua falando, não, Deus olha para mim. Deus está olhando para mim. Tá ainda olhando para mim porque ele não me deixa parar de sofrer. Ainda tá olhando para mim. Aí no versículo 21. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates, né? Então aqui ele começa a falar com Deus, né? Pedir misericórdia para Deus, compaixão para Deus e falar para Deus, nossa Deus, o Senhor foi muito cruel comigo, né? E a gente observa quando Deus vier falar, Deus vai vir falar depois com Jó, Deus não vai achar ruim de nada dessa queixa de Jó, né? De nada desse desabafo de Jó. Não tem problema Jó desabafar. A única coisa que Deus não vai gostar é quando Jó questiona a justiça de Deus. Jó questiona se Deus é justo,
né? Jó duvida da justiça de Deus. Então isso não, Deus não se agrada. Mas assim, de toda a queixa de Jó, quando Jó fala, Deus, tá difícil, eu não tô aguentando, me ajuda. Deus não reclama. Gente, o próprio Jesus Cristo falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. É perfeitamente possível a pessoa se queixar, reclamar, desabafar para Deus. E é o que o Jó ensina. A gente pode desabafar para Deus, a gente pode queixar. A gente não pode duvidar dos desígnios de Deus, né? A gente tem que confiar, né? O livro de Jó é isso. O livro de Jó ensina a gente que mais importante do que entender o porquê aquilo está acontecendo com a gente é confiar em quem está por detrás daquilo, né? Então é confiar em Deus. Porque de nada a gente conhecer os motivos do porquê aquilo está acontecendo na nossa vida se a gente não conhecer a Deus. Então, o que adianta você saber o porquê se você não tem a segurança de quem está agindo? Então, não importa o porquê, desde que você conheça quem está agindo. Se você conhecer quem está agindo por detrás daquilo, você vai ter calma para saber que vai ficar tudo bem. De alguma forma vai ficar tudo bem, né? Então, você vai confiar. Agora, você conhecer o motivo e não ter essa segurança, não vale nada. É isso que o livro de Jó ensina, né? Não vale nada. Então, é preferível você não conhecer o motivo do seu sofrimento, mas confiar naquele que está por detrás daquilo e que tudo vai ficar bem, né? Aí no versículo 21, então, ele fala diretamente com Deus, né? Coitado, ele fala, ai Deus, você foi cruel comigo. Com a força da tua mão, o Senhor está me combatendo, o Senhor vem me combatendo com a força da tua mão. No versículo 22, levanta-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade. Então ele fala, o Senhor está me levantando sobre o vento e está me fazendo cavalgar o vento. Só que é uma forma de poesia. Ele falou o quê? O Senhor me levantou sobre o vento e o vento está me levando para lá e para cá. Então é assim que eu tô sendo jogado para lá e para cá pelo vento. Então, como um furacão tá me destruindo. O Senhor me levanta, mas me levanta sobre o vento. O Senhor me levantou sobre a destruição. O Senhor me levantou sobre um redemoinho e aquilo dali tá me levando para lá e para cá e me destruindo. Aí ele continua, dissolve-me no estrondo da tempestade, né? O Senhor tá me destruindo, eu tô virando pó, eu tô sumindo nessa tempestade toda que o Senhor criou na minha vida, né? A gente lembra que tem um capítulo que ele fala muito bonitinho, tadinho. Ele fala, Senhor, me perdoa logo, faz alguma coisa por mim, porque daqui a pouco o Senhor vai olhar, eu já não vou estar mais aqui, porque eu já tô morrendo, né? Eu já não aguento mais, já tá difícil. Então, por favor, me perdoe enquanto ainda é possível. Aí no versículo 23 ele fala: E sei que me envias para a morte, para o destino de todos os que vivem, né? Então, eu sei que o meu final é a morte. Eu sei que no que isso vai dar. Eu sei que isso que eu tô vivendo, tudo que eu tô passando, eu sei no que vai dar, é minha morte. Eu sei que o Senhor planejou a minha morte, o Senhor quer me matar. Eu sei que o meu fim é esse. Meu fim é o mesmo do que todos os que vivem, é a morte, né? Aí no versículo 24, de um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Então aqui ele fala, um homem que tá caído em um monte de ruínas, ele tá ali, embaixo de um monte de ruínas, tem um monte de ruínas em cima dele, daquele homem, ele tá caído. Ele, por acaso, ele não vai levantar a mão dele ali, de dentro daquela ruína, né? Por exemplo, o homem tá caído e um monte de construção caiu em cima dele, ele tá ali soterrado na construção, aquela construção em cima dele. Por acaso, ele não vai levantar a mão ali debaixo daquele escrombo todo, daquela ruína toda, não vai pedir socorro? É isso que ele tá falando, né? Então eu não tenho direito de pedir socorro, porque aqui os amigos dele haviam falado que ele não tem direito de pedir socorro. Então ele fala, qual homem que vai estar embaixo de um monte de ruínas e não vai estender a mão pedindo socorro? Ele falou, é isso que eu tô fazendo. Eu tô aqui embaixo de um monte de ruínas e eu tô levantando minha mão e pedindo socorro. Quem é que não faria isso no meu lugar? Aí ele fala, e não gritará por socorro, né? Então, quem que vivendo isso não iria gritar por socorro? Aí no versículo 25, acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Então ele fala, por acaso eu não chorei junto com aquele que chorava, né? Aquele que estava passando por dias difíceis veio aqui buscar consolo comigo. Eu chorei junto com ele pela aflição dele. Você acha que eu não vou chorar agora pela minha? É isso que ele tá falando. Eu chorei pela aflição dele. Você acha que pela minha eu não posso chorar? Eu tenho que ficar quieto pela minha? Eu não posso pedir socorro? Eu não posso clamar na minha aflição? Aí ele fala, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado, né? Eu não fiquei com a minha alma angustiada pelo necessitado. Eu vendo alguém passando necessidade e precisando de ajuda, a minha alma se angustiou.
Quanto mais agora que sou eu que estou precisando de ajuda. Minha alma não vai se angustiar. Se minha alma se angustiou pelo outro, você acha que minha alma não vai se angustiar por si mesma? Aí no versículo 26, aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, e veio-me a escuridão, né? Então eu esperava coisas boas para minha vida, eu esperava alegria, né? Eu esperava felicidade, e me veio um pesadelo. Me veio algo terrível. Eu esperava viver coisas boas e me veio algo terrível. Eu não esperava viver isso. Aí, no versículo 27, o meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm, né? Então, no meu íntimo aqui, eu tô agitado, eu tô perturbado intimamente. Mesmo que eu finja que tá tudo bem, que eu tente dormir, eu tô agitado intimamente, eu tô perturbado. E dias de aflição me sobrevêm, né? Então, eu tenho tido aflição sem descanso, né? Um dia após o outro é aflição, aflição, aflição. Versículo 28. Ando nas sombras, sem a luz do sol, né? Aquele falando nas sombras, né? Ando nas trevas, na escuridão, sem a luz do sol. Aqui, né, não é que ele anda, né, ele tá falando mesmo em termos de poesia, né, que a vida dele tem sido uma escuridão, que a vida dele tem sido uma sombra, e não tem havido sol sobre a vida dele. Aí ele fala, levanto-me na congregação e clamo por socorro, né, então ele fala, olha, a minha vida tem sido trevas, a minha vida tem sido escuridão, não tem havido sol sobre a minha vida. E eu estou me levantando, eu me levanto na congregação. Quando ele fala congregação, ele está falando no sentido de religião. Eu me levanto em meio à religião, em meio àquele povo religioso, eu me levanto em meio àquela reunião religiosa pedindo por socorro, né? E ele não recebe socorro, é isso que ele fala. Aí no versículo 29, sou irmão dos chacais, né? Aqui quando ele fala sou irmão dos chacais, quer dizer que ele tem semelhança, né? Ele fala assim, para as pessoas eu sou igual, eu sou semelhante, eu tenho uma coisa parecida com os chacais. Os chacais, quando falam chacais, no hebraico, dragão, serpente, monstro marinho, né? Todos esses no hebraico significa a representação do mal, né? A personificação do mal. Então aqui ele fala, hoje eu sou parecido, eu me pareço com a representação do mal. Hoje eu sou para vocês a representação do mal. Hoje vocês olham para mim e acham que eu sou o exemplo do mal, do que acontece com quem é mal. Então hoje eu sou a personificação do mal para vocês, né? E companheiro de avestruzes, né? Quando fala em avestruzes, aqui também num sentido de descrição de caráter, né? Então fala assim, eu sou companheiro dos avestruzes, né? A avestruz é um animal grande, né? Que pelo tamanho, né? Mostra um sinal, né? De respeito. Você olha assim pelo tamanho dele, mostra respeito, você teme ele e respeita, né? Então é nesse sentido que está falando, né? Jó, no seu auge, ele era respeitado, né? Então, mas quando o avestruz ele é provocado, ele corre. O primeiro intuito dele é correr. Quando ele não consegue correr, quando ele não consegue fugir, ele começa a bater, ele começa a chutar, começa a bater ali e se torna um bicho perigoso. Aí é nesse sentido que ele fala que hoje para as pessoas ele se tornou um símbolo do mal, um símbolo do que é mal, uma personificação do mal, e ele é tido, né, como companheiro de avestruzes. Então ele é tido como um hipócrita, né, como uma pessoa, né, que tentou fugir, não correu e agora tá tentando lutar com Deus, batendo em Deus. É assim, ele tá nesse desespero, ele é um hipócrita, né? Então é nesse sentido que ele tá falando. Aí no versículo 30, enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. E aqui ele tá falando da doença, né? Ele tá falando que a pele dele, né, cai. Então ele tá perdendo a pele cai preta, né? A pele dele necrosa, né? A pele dele morre, igual uma carne podre. Aí a pele dele cai. Ele tá falando, minha pele fica preta como uma carne morta e cai. Tá acontecendo isso com minha pele. Aí ele fala, e os meus ossos queimam em febre, né? Então a gente lembra que ele fala que os ossos dele se movimentam ali e estão causando ali para ele dores, né, perturbação, né, porque se movimentam e perfuram ele. E ele fala, e os meus ossos também queimam em febre. Então ele devia passar por febre mesmo, ter febres por conta de toda aquela doença, tudo que estava acontecendo com ele. Então ele passava ali também por febres. Aí no versículo 31, por isso, né, por conta de tudo isso, a minha harpa se me tornou em prantos de luto, né? Então a harpa é algo que normalmente, né, é usado para acalmar, né? Você usa a harpa para acalmar a pessoa. A gente vai ver isso em Davi, né? Quando chegar em Davi, a gente vai ver Davi com Saul.
Aí a harpa é usada para acalmar. Então ele fala, aquilo que me acalmava, né? A harpa para mim hoje é um pranto de luto, né? Não me acalma mais, é um terror de luto assim para mim. E a minha flauta, né? A flauta é o quê? A flauta é usada em tom de alegria. Você toca flauta, né? Naquela época era tocada flauta como um sinônimo de alegria. Você cantava músicas alegres ali em flauta. E ele fala que hoje a flauta, né, que é para tocar alegria, o único som que ela emite para ele é de choro. Então, hoje a flauta dele emite choro. Hoje não tem mais alegria na vida dele. É isso que se consumiu a vida dele. Aí hoje a gente vai finalizar aqui.